Um cavalo de pernas curtas é rejeitado em leilão por milionários. Um jovem humilde não o rejeita e o compra. O que os milionários fizeram com o jovem e o cavalo depois deixou todos sem palavras. O sol brilhou intensamente sobre a grande tenda. Do leilão, onde ricos colecionadores de cavalos observavam com desdém um jovem cavalo de pernas curtas. Relâmpago, como foi chamado, tinha um brilho natural na pelagem, mas suas pernas desproporcionais o tornavam alvo de risadas e desconfiança. Os lances começaram, mas nenhum comprador se interessou. Todos o viam como um fracasso, um cavalo sem futuro. As pessoas riam de sua condição, até que um jovem chamado Mateu se levantou com a expressão firme. Ele era simples, com as mãos calejadas pelo trabalho árduo na fazenda, e seu rosto exibia uma determinação que ninguém mais possuía. Apenas $200 no bolso, que ele havia economizado com sacrifício, Mateu fez uma oferta. A sala ficou em silêncio. As risadas cessaram, e o leiloeiro surpreso declarou a venda. Vendido para o garoto de boné rasgado. A multidão murmurou incrédula. Para todos, era uma compra ridícula, mas para Mateu era uma chance. Ele acreditava no que ninguém mais via, uma força dentro de Relâmpago que poderia mudar tudo. Foi então que um jovem de 17 anos, com o rosto marcado por trabalho árduo e olhos cheios de sonho, se levantou. Seu nome era Mateu, e sua vida simples nunca o havia preparado para o glamour dos ricos. Ele não possuía mais do que uma pequena quantia economizada com meses de esforço. Mas naquele instante, com a mesma firmeza que seus pais haviam lhe ensinado a ter, ele disse: "Dou $200. A sala, já tão desconcertada com a falta de interesse no cavalo, se calou novamente. Os risos cessaram. O leiloeiro, ainda surpreso, declarou: "Vendido para o jovem de boné rasgado." Os milionários trocaram olhares perplexos. "Esse garoto é louco", sussurraram entre si. Ninguém acreditava no que acabara de acontecer. Eles não entendiam o que ele via em Relâmpago, e talvez nunca entendessem. Mas Mateu viu algo mais naquele cavalo, algo que os outros não conseguiam enxergar. O que os milionários não sabiam, mas logo descobriram de maneira devastadora, era que aquele cavalo rejeitado, com suas pernas curtas e aparência incomum, se tornaria o maior triunfo de sua vida. E Mateu, com seu olhar atento e coração fiel, provaria a todos que a verdadeira força de Relâmpago estava muito além da aparência. Mateu não sabia o que o futuro lhe reservava, mas ao olhar para Relâmpago, seu coração disparava. Com o cavalo finalmente em suas mãos, ele o conduziu pelas trilhas poeirentas de volta à sua pequena casa na fazenda, onde a vida simples era sua única realidade. Olhando para o cavalo que todos rejeitaram, Mateu sentia algo que os outros não viam. A princípio, o animal parecia frágil e desconfortável com cada movimento, como se estivesse constantemente lembrando de seu fracasso. Mas havia algo em seus olhos, algo que chamava a atenção de Mateu. Ele não sabia explicar, mas acreditava. E acreditar era tudo o que ele tinha. Nos dias seguintes, o jovem gastou horas treinando Relâmpago. A cada passo, o cavalo mostrava resistência, mas também hesitação. Mesmo com a dedicação de Mateu, as dificuldades eram evidentes. Relâmpago tropeçava, errava, e os dias de treinamento pareciam não trazer progresso. A cidade ao redor continuava zombando da compra de Mateu, e os olhares de desprezo dos vizinhos se intensificavam. "Você é louco, menino. Esse cavalo não serve para nada", diziam, enquanto Mateu, com suas mãos calejadas de tanto trabalhar, se mantinha firme. Ele sabia que aquilo não era apenas sobre um cavalo, era sobre mostrar a todos que o valor de algo não estava em sua aparência, mas na coragem de quem acreditava nele. Enquanto Mateu enfrentava a pressão externa, algo interno também o desafiava.
Ele não sabia de fato se Relâmpago seria capaz de superar suas limitações. Mas dia após dia, com paciência e esforço, ele começou a perceber pequenas mudanças. Relâmpago se aproximava mais, respondia melhor e até mostrava uma força que antes não parecia existir. Mas as dúvidas de Mateu não desapareciam. Ele se perguntava: será que isso é o suficiente? Os primeiros sinais de progresso deram um novo alento a Mateu, mas ele sabia que ainda havia muito a ser feito. Ele não desistiria. Não agora. A corrida que se aproximava, no entanto, era a verdadeira prova. E ele teria que decidir: seria Relâmpago capaz de competir ou seriam suas limitações demais para superar? Com o passar das semanas, a vida de Mateu e Relâmpago se entrelaçava cada vez mais. As tardes eram preenchidas com os treinos, onde o cavalo, lentamente, começava a responder com mais confiança. Mas a jornada de Mateu não era apenas sobre ele e Relâmpago. Pessoas ao redor dele começavam a fazer parte dessa história, algumas como apoio, outras como obstáculos. Dona Rosa, mãe de Mateu, era a presença constante de carinho e pragmatismo. Ela sabia que a vida deles era difícil, e a compra do cavalo, com suas poucas economias, não fazia sentido para ela. No entanto, ao olhar para o filho, ela viu algo mais profundo, uma chama de determinação que ela nunca soubera que existia dentro dele. Ela apenas não podia ignorar a paixão com que ele tratava Relâmpago. Se você acredita, filho, eu vou te apoiar, disse ela em uma noite tranquila, após ver Mateu perder horas treinando com Relâmpago no campo. Mas as palavras de apoio não eram suficientes para apagar a preocupação em seu coração. Como iriam se sustentar com mais uma boca para alimentar? Enquanto isso, a cidade ao redor deles continuava a zombar. Alguns riam discretamente ao ver o cavalo sendo levado para os campos, enquanto outros simplesmente olhavam com curiosidade, mas sem esperar nada de bom. O julgamento era imediato e o desprezo constante. Mas a maior resistência vinha de Dom Esteban, um dos homens mais poderosos da região. Conhecido por sua arrogância e sucesso, Dom Esteban nunca passou uma oportunidade de fazer um comentário maldoso. Quando soube da compra de Mateu, riu abertamente. Esse cavalo é um desperdício de tempo, garoto. Não importa o quanto treine, ele jamais será como um de meus cavalos, disse com um sorriso cínico. Mas a provocação de Dom Esteban não abalou Mateu. Em vez disso, algo dentro dele se acendeu ainda mais forte. Foi quando ele começou a perceber que a jornada de Relâmpago não era apenas sobre vencer corridas, mas sobre desafiar o sistema que todos consideravam natural. A ideia de que somente os mais fortes, os mais rápidos, merecem uma chance. Era algo muito mais profundo do que simplesmente competir. Mateu queria mostrar ao mundo com Relâmpago que o verdadeiro valor está na perseverança e na conexão com o outro, independentemente das expectativas alheias. Aqueles dias difíceis de treinamento não foram sem suas vitórias pessoais. Relâmpago, que inicialmente se mostrava desconfortável e hesitante, estava começando a confiar em Mateu. Ele seguia o comando com mais firmeza, e embora seus passos ainda fossem curtos e inseguros, havia algo de especial nele. Era uma força interna, uma energia que, embora pequena, estava começando a brilhar. Não era a velocidade que fazia Relâmpago especial, mas sua coragem, seu coração. E Mateu sabia que, mesmo que o mundo todo duvidasse, essa era a força que poderia surpreender a todos. A presença de Dona Rosa também foi crucial para Mateu. Embora estivesse sempre preocupada com o que o futuro poderia trazer, ela não questionava o filho. Ela viu algo que talvez nem mesmo ele enxergava completamente. A verdadeira mudança estava acontecendo não só em Relâmpago, mas em Mateu também. Ele estava amadurecendo, tornando-se mais confiante, mais focado. Cada passo que
Ele dava ao lado de Relâmpago era um passo para se tornar algo maior, mas as dúvidas continuavam a rondar. Havia momentos de frustração, especialmente quando o cavalo tropeçava ou quando parecia que nada estava mudando. E então, a corrida se aproximava, a grande prova de tudo. Não era apenas uma corrida, era a oportunidade de mostrar que a coragem de Relâmpago e a fé de Mateu podiam superar qualquer adversidade. A pressão estava começando a se intensificar. A história de Mateu e Relâmpago estava prestes a se transformar em algo mais do que uma simples corrida. Era sobre desafiar as expectativas, superar as limitações e mostrar ao mundo que, às vezes, a verdadeira força vem de onde ninguém espera. À medida que os dias se passavam, o campo de treinamento de Mateu e Relâmpago se tornava cada vez mais intenso. O cavalo começava a responder melhor, mas não sem dificuldades. Relâmpago ainda não corria como os outros cavalos, mas ele estava começando a mostrar algo que os outros não viam, uma determinação silenciosa. Ele se movia com mais confiança, seus passos eram mais firmes, embora ainda com limitações evidentes. Mateu sabia que não poderia esperar milagres de um cavalo que havia sido rejeitado por todos, mas sua fé nunca vacilava. No entanto, uma preocupação começou a crescer dentro de Mateu. Algo estava errado e ele não sabia exatamente o quê. Nos últimos dias, Relâmpago parecia mais cansado do que o normal, mesmo após os treinos menos exigentes. Havia algo estranho no comportamento dele, como se o cavalo estivesse lutando contra algo além da sua própria capacidade física. Em uma manhã particularmente quente, enquanto Mateu escovava Relâmpago após o treino, o cavalo ficou mais inquieto do que o habitual. Ele se movia de forma agitada e respirava com dificuldade. "O que há de errado, amigo?" Mateu murmurou, passando a mão suavemente sobre o pescoço do animal. O cavalo bufou e balançou a cabeça, mas parecia mais cansado do que antes. Mateu sabia que algo não estava certo, mas não conseguia identificar o que poderia ser. Talvez fosse o calor ou a intensidade dos treinos, mas sua intuição lhe dizia que havia algo mais, algo que estava além da simples fadiga. Ele começou a se perguntar se havia algo escondido, algo que ele não estava vendo. Ele pensou nas palavras de Dom Esteban, o arrogante criador de cavalos, que sempre o desdenhara. Talvez ele estivesse certo. Talvez Relâmpago não fosse o cavalo que ele pensava ser. Mas no fundo, Mateu se recusava a ceder à dúvida. Ele sabia que, com paciência, Relâmpago poderia encontrar sua verdadeira força. Naquela noite, Mateu estava na estrebaria, observando Relâmpago de longe, quando percebeu algo mais. O cavalo estava indo até o balde de água com um comportamento estranho, como se tivesse pressa, mas ao beber, seu corpo estremeceu. Ele parecia desconfortável, como se a água lhe causasse alguma dor. Mateu, sem pensar, correu até ele, tentando entender o que estava acontecendo. "O que você tem, amigo? O que está te fazendo mal?" disse preocupado. Depois de algum tempo, Mateu percebeu que havia algo errado com a água. Ele se aproximou e olhou atentamente o balde. Algo estranho estava ali. Um pó branco, quase invisível, grudava nas paredes do recipiente. Isso não estava aqui antes. Ele se virou rapidamente, uma onda de pavor atravessando seu corpo. Alguém estava saboteando o Relâmpago. Com o coração batendo forte, Mateu pensou. Rapidamente, quem poderia ter feito isso? Ele sabia que a cidade inteira estava cheia de desconfiança sobre o cavalo. E, claro, Dom Esteban, com sua arrogância, sempre zombara de Relâmpago. No entanto, Mateu não tinha provas. Ele não sabia quem poderia querer prejudicar o cavalo de maneira tão vil. Mas, mesmo sem provas, sua mente estava tomada pela necessidade de resolver o mistério. Com a ajuda de sua mãe, Mateu passou às
horas seguintes limpando todos os recipientes e fazendo novas refeições e água para Relâmpago, sempre vigiando o cavalo de perto. Ele sabia que precisaria descobrir quem estava tentando derrubar seu cavalo antes que fosse tarde demais. O tempo estava se esgotando e a corrida estava se aproximando, a última chance de provar que Relâmpago não era apenas um cavalo de pernas curtas. Ele era muito mais do que isso. No dia seguinte, enquanto Mateu estava distraído arrumando as coisas, ele notou algo estranho à distância. Uma figura familiar, um dos trabalhadores da fazenda de Dom Esteban, estava se aproximando da área onde Relâmpago treinava. Ele parecia apressado e espiava com um olhar furtivo. Algo não estava certo. Mateu sentiu um calafrio percorrer a espinha. Ele sabia que não podia deixar passar aquela oportunidade. Escondendo-se entre as sombras, ele começou a observar, fazendo o possível para não ser notado. Quando o homem se aproximou do balde de água novamente, Mateu deu um passo à frente. O homem não percebeu a presença de Mateu até que foi tarde demais. "Você está fazendo isso?" Mateu questionou com raiva na voz, mas mantendo a calma. O homem, surpreso, tentou se afastar, mas era tarde demais. Mateu já tinha visto o suficiente. "O que você fez, seu sujo?" Mateu avançou, enquanto o homem começava a suar frio. "Você sabota Relâmpago para que ele perca a corrida e eu falhe. Você sabia que ele tem potencial, não sabia?" O homem balbuciou algo, mas antes que pudesse escapar, Mateu o segurou. "Eu sei o que você fez e não vou deixar isso acontecer." Com isso, ele foi até a casa de Dom Esteban, onde confrontou o criador de cavalos arrogante, revelando o que havia descoberto. Dom Esteban, com o rosto vermelho de vergonha e raiva, tentou negar, mas a evidência estava clara. A sabotagem havia vindo de sua própria fazenda, de um de seus empregados. Ele jamais imaginaria que alguém como Mateu, um simples garoto da cidade, pudesse descobrir a verdade. Agora, com a sabotagem exposta, Mateu sabia que o verdadeiro desafio estava apenas não começando. Mas ao mesmo tempo, ele se sentia mais determinado do que nunca. Relâmpago não era apenas um cavalo de pernas curtas. Ele era uma prova viva de que o verdadeiro poder não vem das aparências, mas da coragem de lutar contra as adversidades, seja na pista ou na vida. O que restava agora era provar para todos, incluindo os que tentaram sabotar sua chance, que Relâmpago era muito mais forte do que qualquer um jamais imaginou. O confronto com o sabotador havia sido um ponto de virada para Mateu. Com a sabedoria e o coração cheio de determinação, ele sabia que não poderia mais se deixar abalar por nada. A sabotagem exposta apenas o motivou a ir além, e ele agora tinha algo mais. A certeza de que sua ligação com o Relâmpago não era apenas uma questão de treinamentos e vitórias, mas de confiança mútua. Os dias seguintes foram intensos. Mateu dedicava cada momento a Relâmpago. As manhãs começavam antes do amanhecer, com ele preparando a comida e a água para o cavalo, verificando minuciosamente cada detalhe. Já o treinamento era uma mistura de paciência e esforço. Relâmpago respondia com mais entusiasmo, mas ainda havia desafios. As pernas curtas do cavalo eram um obstáculo constante, e mesmo os avanços de Relâmpago pareciam lentos demais para a corrida que se aproximava. Mas algo dentro de Mateu havia mudado. A pressão não mais o intimidava, e ele acreditava, mais do que nunca, que a força interior de Relâmpago era tudo o que ele precisava. Nas noites quentes de verão, quando o sol já se punha, Mateu e Relâmpago percorriam os campos. O jovem cavalgava com confiança crescente e o cavalo, aos poucos, parecia mais forte a cada dia. Seus passos, antes vacilantes, agora eram firmes e o trote que antes parecia desengonçado começava a ganhar ritmo. Mas o maior progresso não estava nos músculos de Relâmpago.
estava no coração deles. Cada corrida que faziam juntos, cada dificuldade superada, construía um vínculo que transcendia o físico. A transformação de Relâmpago não era apenas em seu corpo, mas na confiança que ele agora sentia em Mateu. Foi nesse período que Mateu percebeu algo profundo dentro de si. Ele não era mais o garoto inseguro e cheio de dúvidas que chegou ao leilão semanas antes. Ele se tornara um homem determinado, capaz de confiar em seus instintos e liderar não apenas seu cavalo, mas também a sua própria vida. Ele não tinha mais medo da pressão que a corrida representava. O que ele temia, na verdade, era falhar consigo mesmo, não com os outros. Os momentos de dúvida, no entanto, não desapareceram completamente. Houve dias em que Mateu questionou sua escolha. O cansaço físico e emocional o consumia, e ele não sabia se Relâmpago seria capaz de enfrentar o que estava por vir. O cavalo, apesar de seu progresso, ainda não era veloz o suficiente. E em alguns momentos, Mateu sentia que talvez estivesse pedindo demais a um animal que já havia sido rejeitado por todos. Mas ele sempre se lembrava do que seu pai lhe ensinara. A força de um cavalo não está nas suas pernas, mas no que ele carrega dentro. A cada palavra do pai, que agora ecoava em sua mente como uma orientação silenciosa, Mateu se sentia mais forte. Ele não estava mais tentando provar algo para o mundo. Ele estava provando para si mesmo que poderia seguir em frente, que poderia lutar por algo que acreditava ser digno, algo maior do que ele mesmo. Relâmpago não era apenas um cavalo. Ele era a expressão viva da luta contra o preconceito e a desesperança. E Mateu agora via isso com clareza. À medida que os dias passavam e a corrida se aproximava, a cidade começava a olhar para Relâmpago com um respeito novo. As pessoas que antes zombavam, agora observavam em silêncio quando o cavalo passava pelos campos. Não era só a aparência de Relâmpago que estava mudando, mas a percepção das pessoas. A palavra sobre a transformação do cavalo se espalhou lentamente. E, embora muitos ainda duvidassem de sua capacidade de vencer, havia algo inegável na maneira como Mateu e Relâmpago agora se moviam juntos. Eles estavam mais unidos do que nunca, mas o desafio estava longe de ser fácil. Mateu sabia que a corrida não era apenas uma questão de velocidade, era uma prova de resistência, de coragem. Relâmpago não tinha o tamanho ou a força dos outros. E cavalos, mas ele tinha algo que ninguém mais tinha, uma conexão inquebrantável com seu cavaleiro. Isso, Mateu sabia, poderia ser a chave para a vitória. Enquanto a data da corrida se aproximava, Mateu passou os últimos dias ajustando o treinamento, preparando o cavalo da melhor maneira que ele sabia. Relâmpago, embora ainda inseguro, respondia com uma entrega total que Mateu nunca imaginou que veria. E nesse momento, o jovem entendeu que a verdadeira vitória não era cruzar a linha de chegada primeiro. A verdadeira vitória era ter alcançado aquilo que parecia impossível. Ele e Relâmpago haviam superado o julgamento dos outros, a própria dúvida interna, e agora estavam prontos para mostrar ao mundo do que eram feitos. O que restava agora era a corrida. Não importava o que acontecesse. Mateu estava preparado para o que quer que viesse, e Relâmpago, ao seu lado, estava mais forte do que nunca. O grande dia da corrida finalmente chegou. A cidade inteira parecia agitada, com os moradores se reunindo ao redor da pista improvisada. Ao longe, as grandes fazendas de Dom Esteban, que dominavam a região, estavam imponentes e repletas de cavalos rápidos e bem treinados, prontos para a competição. Dom Esteban, com seu sorriso arrogante, se destacava entre os outros, seguro de que a vitória estava garantida com seus cavalos robustos. O mundo parecia contra Mateu e Relâmpago, e a expectativa estava no auge. Muitos riam discretamente da compra de Mateu, e as apostas eram pesadas contra o cavalo de pernas curtas.
A tensão na pista era palpável. Quando Mateu chegou ao campo de prova, o olhar de desdém dos outros cavaleiros e das pessoas ao redor era quase insuportável. Mas ele não se importava mais com isso. Ele sabia que essa corrida não era apenas sobre ganhar, era sobre mostrar ao mundo o verdadeiro significado de força, coragem e persistência. Relâmpago, apesar de suas limitações físicas, estava ali, ao lado de Mateu, com os olhos focados e prontos para a batalha. Enquanto os outros cavaleiros aqueciam seus animais com movimentos rápidos e cheios de confiança, Mateu se aproximava de Relâmpago, com o coração batendo a 1000 por hora. Ele não tinha treinadores caros nem equipamentos sofisticados. O que ele tinha era confiança. Confiança em Relâmpago, confiança em si mesmo. O cavalo estava visivelmente mais calmo do que em outros dias de treinamento. Ele olhou para Mateu com uma suavidade que refletia a jornada deles juntos, como se estivesse dizendo: estamos prontos, juntos. O sinal da largada soou e, com um estrondo de cascos, todos os cavalos dispararam para a frente. Relâmpago, com suas pernas curtas, logo ficou para trás. A multidão murmurou, e até os olhos mais otimistas começaram a se fechar, temendo o que parecia ser uma derrota iminente. A cada passada dos outros cavalos, Relâmpago parecia mais lento, seus passos curtos o deixando para trás. Mas, ao invés de desistir, Mateu apertou as rédeas com mais força e, sem hesitar, gritou: "Vamos, Relâmpago! Não pare! Mostre a todos o que somos!" Relâmpago, apesar de tudo, não vacilou. Ele não era rápido, mas sua força estava na resistência. Cada passo, embora pequeno, era cheio de determinação. Ele corria com o coração, não com as pernas. Enquanto os outros cavalos estavam à frente, ele e Mateu avançavam com firmeza, cada movimento mais seguro, mais determinado. As pessoas ao redor começaram a olhar com curiosidade. Talvez Relâmpago não fosse o mais rápido, mas ele tinha algo que ninguém mais tinha. Dom Esteban observava de longe, um sorriso irônico em seu rosto. Ele sabia que a corrida seria fácil para seus cavalos. Não havia como um cavalo de pernas curtas derrotar os imponentes animais da sua fazenda. Mas à medida que a corrida avançava, ele começou a notar algo incomum. Relâmpago estava mantendo seu ritmo. O cavalo não parava, não desistia. Ele seguia com uma intensidade silenciosa que surpreendia a todos. Quando a última curva chegou, algo surpreendente aconteceu. Relâmpago, que estava atrás, parecia se renovar. Seus passos, antes hesitantes, agora se tornaram mais firmes. O público estava em silêncio, observando o pequeno cavalo que ninguém acreditava ser capaz de competir. Mateu, com a respiração pesada e o suor escorrendo pela testa, não estava mais pensando na vitória. Ele estava pensando em tudo o que ele e Relâmpago haviam superado, e como isso os havia transformado, Relâmpago avançou mais rápido. Ele já não estava mais apenas correndo, ele estava desafiando tudo o que o havia limitado até ali. Os outros cavalos que estavam à frente começaram a sentir o peso da corrida. Seus músculos estavam cansados, seus ritmos desacelerando. E foi ali, na última reta, que Relâmpago, com seu espírito indomável, começou a ultrapassar os concorrentes um por um. A multidão começou a perceber. A corrida estava mais acirrada do que parecia. Relâmpago estava não apenas alcançando os outros, mas ultrapassando-os com uma força que ninguém poderia prever. Os cavalos imponentes de Dom Esteban, com sua velocidade superior, começaram a ceder terreno. Quando a linha de chegada apareceu no horizonte, era Relâmpago, o cavalo de pernas curtas que estava na frente. Com um último esforço, Relâmpago cruzou a linha de chegada, os cascos batendo com força no chão. O barulho da vitória foi ensurdecedor, mas a maior surpresa estava no rosto dos espectadores.
Não havia uma vitória convencional ali, mas havia uma vitória de alma, de perseverança. Relâmpago não venceu pela força, mas pela coragem. E, no final, foi isso que importou. Mateu desmontou do cavalo e, com lágrimas nos olhos, se ajoelhou ao lado de Relâmpago. Ele sabia que aquilo não era apenas sobre ganhar uma corrida. Era sobre provar a si mesmo e ao mundo que os verdadeiros campeões não são definidos pela aparência ou pelas expectativas alheias. Eles são definidos pela força do coração. E naquele momento, Relâmpago e Mateu eram os campeões. Não do campeonato, mas da vida. Caros ouvintes, esperamos que a história de Mateu e Relâmpago tenha tocado seus corações e inspirado vocês a nunca desistirem, mesmo diante das adversidades. Para mais histórias emocionantes como essa, não se esqueçam de se inscrever em nosso canal e ativar o sininho das notificações. Deixem nos comentários qual foi a parte que mais emocionou vocês e de qual cidade estão nos acompanhando. Nos vemos na próxima história.